continuidade ao nosso estudo ainda sobre os processadores, uma coisa importante de saber em relação ao processador também são alguns dos seus principais fabricantes. Observa, normalmente quando a gente pensa nas questões de provas de concurso é muito comum aparecerem questões indicando processadores ou da Intel ou da AMD, que são dois fabricantes importantes de processadores que nós temos no mercado. Então, o que a gente precisa saber sobre isso? Um detalhe que eu acho muito relevante. Quais são os principais modelos de processadores da Intel e também quais são os principais modelos de processadores da AMD. Exemplo aqui, ó, da Intel. Celeron é um exemplo de processador da Intel. Pentium, embora sejam antigos, ainda caem em provas de concurso referências a Pentium e Celeron como sendo exemplos de processadores da Intel. Core 2 Duo, Core 2 Quad, Atom, Xeon e ainda a linha Core i3, Core i5 e Core i7. Esses são exemplos de famílias e modelos de processadores do fabricante Intel. Mas nós temos também modelos e famílias de processadores de um outro fabricante importante e bem relevante no mercado, chamado AMD. Entre os diversos processadores da AMD, nós encontramos a linha Sempron, Athlon, Phenom, Opteron, a linha Turion, a série A, a série FX. Todos esses são exemplos e modelos e famílias de processadores da AMD. Aqui eu até, inclusive, trago uma imagem para vocês mostrando a ideia de vários processadores do fabricante Intel. Como eu disse antes, só para dar alguns exemplos importantes, a linha Core i3, a linha Core i5, a linha Core i7, a linha Atom, a mundialmente famosa linha Pentium, tão cobrada aí nas provas de concurso ao longo dos anos. Então, sim, nós precisamos saber determinadas famílias de processadores ou modelos de processadores são da Intel e que outras famílias e outros modelos de processadores são da AMD. Aqui eu mostro alguns como Opteron, Phenom, Sempron, Athlon e Turion. Claro que aí muita gente pode me perguntar o seguinte, mas em relação a esses processadores, nós podemos ter outros fabricantes? Sim, existem vários outros fabricantes de processadores no mercado. Só que aí tem um detalhe que é bem relevante. Para efeito de provas de concurso, quando eles colocam exemplos de processadores, ou ele coloca exemplo de processador da Intel, ou ele coloca exemplo de processadores da AMD. A grande maioria das provas de concurso indicam modelos de processadores da Intel e algumas citam de vez em quando modelos de processadores da AMD. Então essa partezinha também é importante, saber que existem vários fabricantes, mas que dois deles, Intel e AMD, são os que são apresentados normalmente em provas de concurso. E aí é importante saber quais são os principais processadores da Intel e quais são os principais processadores da AMD, como nós fizemos aqui nesse momento. Bem importante essa história também aí em relação às provas de concurso. Bem, outra informação importante em relação aos processadores é a quantidade de núcleos. Quando a gente fala sobre um processador apresentar melhor desempenho se comparado a um outro processador, nós temos várias características que podem, claro, alterar o desempenho dos processadores. Uma delas é a quantidade de núcleos desse processador. O que seria a ideia de núcleos? Tu imagina se um processador é de apenas um núcleo. Se o processador é de apenas um núcleo, isso significa que só tem um local nesse processador onde são efetuados os cálculos matemáticos, aritméticos e de comparação lógica para realizar o processamento propriamente dito. Então, quando o processador tem um núcleo só, isso quer dizer que ele tem um núcleo de cálculo, só um núcleo de processamento, só um lugar para fazer os cálculos matemáticos da demanda do processamento. Agora, vamos comparar com a ideia de um processador com dois núcleos. Se eu tenho um processador com dois núcleos, isso significa que nós temos um determinado núcleo para realizar cálculos matemáticos e dentro do mesmo processador eu tenho um outro núcleo também para realizar cálculos matemáticos, de comparação lógica, cálculos aritméticos de uma forma geral. Então, olha só que interessante, um núcleo significaria apenas um local para cálculos, para o processamento. Dois núcleos, dois locais para cálculos, para realizar o processamento. E, professor, e se eu tiver um processador então de 8 núcleos?
Então existem 8 locais dentro desse processador para realizar cálculos matemáticos, cálculos de comparação lógica, cálculos aritméticos para a demanda do processamento. Então é claro que à medida que os processadores foram evoluindo no mercado, os fabricantes de processadores resolveram atribuir mais núcleos dentro de um mesmo processador, aumentando a quantidade de locais onde podem ser efetuados os cálculos matemáticos, os cálculos aritméticos para o processamento. Essa é a ideia. Então, se uma prova indicar que a quantidade de núcleos de um processador também pode alterar o seu desempenho, isso está correto, é claro, porque se eu tenho uma quantidade maior de núcleos, esse processador vai apresentar um desempenho superior se comparado a um outro que tenha uma quantidade menor de núcleos com todos os outros parâmetros técnicos similares. Observa, porque nem sempre um processador com uma quantidade de núcleos maior vai apresentar um desempenho melhor que um outro processador com uma quantidade de núcleos menor. Não, isso não é obrigatório, porque aqui eu estou imaginando uma comparação onde todos os outros parâmetros técnicos são similares e aí eu só estou comparando todos os parâmetros iguais, só que um com 4 núcleos e o outro com 2 núcleos. Bem, se todos os outros parâmetros técnicos são similares e um tem lá 4 núcleos e o outro tem 2 núcleos, esse de 4 vai apresentar um desempenho superior, principalmente quando o computador exigir processamento simultâneo de muitas informações para aquele computador e para aquele sistema. Ok, pessoal? Então, tem que lembrar também, quando a gente fala de desempenho, da quantidade de núcleos de um processador. Isso é bem relevante também. Ainda falando das características técnicas dos processadores, tem um outro fator que hoje em dia é muito relevante ser observado em relação ao desempenho dos processadores. Além do clock, que é a frequência, além da quantidade de núcleos de um processador, tu também deve observar se o teu processador é de 32 bits ou é um processador de 64 bits. E por que isso? Porque isso também é um fator que vai produzir uma alteração possível no desempenho desse processador. A ideia de um processador de 32 bits, isto por teoria, é claro, porque na prática há uma pequena diferença, mas na teoria um processador de 32 bits é aquele que pode processar a cada ciclo do clock de processamento, ele pode processar até 32 bits. E um processador com arquitetura de 64 bits é aquele que a cada ciclo do clock do processador pode processar até 64 bits. Isso faz uma diferença, basta imaginar o seguinte, um processador realiza um ciclo e consegue processar 32 bits. Aí um outro processador vai lá, realiza um ciclo também, mas consegue processar 64 bits. Então é claro que atualmente os processadores de 64 bits, tomando como base que todos os outros parâmetros técnicos são similares, os processadores de 64 bits apresentam um desempenho superior se comparado aos processadores de 32 bits. Porque, claro, aquele de 32 a cada ciclo poderia processar no máximo 32 bits. E aquele de 64 bits pode processar a cada ciclo no máximo 64 bits. Então é claro que isso também é um parâmetro que altera o desempenho dos processadores. Percebe que quando nós falamos dos processadores, tem muitos parâmetros de desempenho associados aos processadores. Eu tenho que verificar o clock, que é a frequência, a quantidade de núcleos e também devo verificar a questão da arquitetura de 32 ou 64 bits para estes processadores.